Olá, tudo bem? Obrigado por você estar aqui assistindo o nosso canal. E se você já se inscreveu, ajude a divulgar esse canal para outras pessoas, mas se ainda não inscreveu, se inscreve aí no nosso canal no YouTube e a gente postando os novos vídeos semanalmente, você recebe já a informação automática. Vamos começar aqui uma nova série de pensamentos e reflexões sobre nossos temas que vivemos no nosso cotidiano. E como sempre escolhemos a Bíblia como a nossa referência nas reflexões, nós continuaremos dentro dessa maneira. E vamos falar agora, a partir desse momento, das pessoas que foram destacadas durante toda a história da humanidade registrada na Bíblia. Nós vamos começar por Adão e, claro, que vamos encerrar falando também de Jesus Cristo. Mas ao longo de toda a história, seja para o Velho e o Novo Testamento, nós vamos trazer aqui importantes reflexões. E cada um desses atores e destas também, nós vamos trazer a nossa relação com eles. O que eles têm que nos traz de experiência? Sejam elas que nos levam à atenção para não cometermos os mesmos tipos de erro, ou aquelas que nós precisamos aprender com eles para viver de maneira positiva, de maneira verdadeira, de maneira que agrada a Deus. E por que nós vamos começar por Adão? Adão é o primeiro homem, ele é o início da raça humana. E Deus criou assim, lá no livro de Gênesis, no capítulo de 1 a 3, nós vemos a trajetória, a história de Adão, que é mostrada para a humanidade. E quando nós olhamos para Adão, a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele nos fala também para que a gente possa ter uma atenção para a vida dele, que reflete a nossa vida como alma vivente. É um ser humano carnal. Mas por outro lado, Paulo fala na carta aos Romanos e na primeira carta aos Coríntios, que além de ser Adão uma referência como uma alma vivente, o primeiro ser humano, mas ele quer destacar acima de tudo o último Adão, que ele chama também de Jesus. Então Paulo, ele fala sim da humanidade, que a humanidade começa com o primeiro Adão, mas a humanidade tem a oportunidade do último Adão, que é Jesus Cristo. E durante toda essa trajetória, nós vamos ver como que a história da humanidade foi sendo escrita, construída e chega até nós. Não que haverá algo novo, nada muda. O que pode mudar hoje em dia é a tecnologia, mas a condição humana, a moral humana continua a mesma. Então o que vamos aprender da história dessas pessoas nos permitirá conhecermos nós pela profundidade e podermos tomar decisões importantes, mais do que terrenas, mas também celestiais. Por isso que vamos falar aqui agora do primeiro Adão, o Adão terreno, aquele que é alma vivente, mas chegaremos àquele que é o último Adão, Jesus, que é espírito vivificante. Antes de começar, então, a aprofundar nessa série, eu fiz uma pergunta a duas inteligências artificiais, dois aplicativos que utilizam e são voltados para a inteligência artificial. E eu fiz a seguinte pergunta: a humanidade terá o seu fim? E ambos responderam que sim, que a humanidade terá o seu fim. Dentro da resposta biológica, dentro da resposta do cotidiano humano. Mas por outro lado, eles também, uma dessas IA fala que dentro da visão teológica, existe outras explicações de possibilidade ou não. Isso olhando até mesmo pelo fato da filosofia. Como nós estamos falando aqui da Bíblia, e lembra que eu falei, olha, vamos pegar o primeiro personagem, Adão, e vamos falar do último personagem, que é Jesus. A Bíblia, ela, antes mesmo de qualquer condição da evolução da tecnologia, o acesso que temos hoje às informações, a inteligência artificial, a Bíblia fala que a condição terrena já tem programado o seu fim. E é isso que nós queremos compreender durante toda essa trajetória. Mas o fim não significa a deixar de existir, porque Deus preparou uma visão eterna, fora desse mundo, celestial, e que cada ser humano continuará fazendo a sua escolha. E é isso que nós queremos então compreender. Se o mundo já recebe dessa maneira uma visão de que realmente caminha para o seu fim, o que a Bíblia nos fala, que nós estamos caminhando para o fim, mas a Bíblia dá uma solução.
para que a gente não fique frustrado, para que a gente não fique enlouquecido e para que a gente também possa ter a oportunidade de fazer as nossas próprias escolhas. Adão, lá em Gênesis, está lá a história dele. E o que ela tem de importância que nós precisamos entender? Olha, Adão, ele nasce com uma condição de que Deus idealizou a humanidade e fez dele o primeiro. E quando faz dele o primeiro, deu a ele a condição de viver. E quando dá a ele a condição de viver, dá a condição dele escolher. Então Adão, ele era, em volta dele, a condição da sua sobrevivência era efetiva e ao mesmo tempo ele poderia fazer com liberdade as suas escolhas pessoais. E aí é que vai nascendo e construindo a história de cada um de nós. E essa foi a história de Adão. Ele recebe isso, essas condições e essa oportunidade de viver pela sua escolha. E quando ele quis viver pela sua escolha, sem compreender os ensinamentos que Deus já tinha dado a ele, e principalmente escolhendo de maneira oposta àquilo que Deus fala, as suas escolhas trouxeram para ele o quê? Consequências. E consequência desastrosa. E o ápice da consequência desastrosa que ele tomou foi exatamente trazer para si algo que ele não tinha antes, de destruidor. Porque ele não nasce com a possibilidade de morrer, mas a sua escolha trouxe para ele a condição de morrer. E é isso que se tornou, então, toda a característica do ser humano, de toda a espécie que existe pelo mundo afora. A decisão de Adão trouxe aquilo que corresponde àquilo que cabe a cada um de nós agora compreender. Nós nascemos para morrer. Porque as escolhas que Adão fez, acabamos nós fazendo as mesmas escolhas. Por quê? Porque aquilo ali era uma alma vivente. E quando a gente recebe essa natureza desse homem, de Adão, nós recebemos dele uma semente chamada pecado. E quando nós vamos tomando a consciência de tomar decisões na nossa vida, o que fazemos? Nós escolhemos pelo pecado. Assim eu fiz, assim você faz, assim a humanidade faz, e assim todos nós trouxemos para nós o quê? A destruição, a morte. Essa escolha trouxe para Adão esse desígnio. Só que ali naquele primeiro momento, quando isso acontece, Deus não abandona Adão, como Deus não abandona a humanidade, como Deus não abandona você, como Deus não me abandona. Deus se apresenta a ele novamente e fala com ele: eu quero te dar a oportunidade, eu vou te dar a oportunidade, porque senão seria para nós olhar para Deus e falar assim: nós somos largados ao nosso desígnio de vida. Ninguém é largado pelo seu desígnio de vida, por pior que possa ser a sua condição, por pior que possa ser a sua natureza vinda a esse mundo. Deus está ali para dar oportunidade a todas as pessoas. Mesmo que alguém pode olhar e falar assim: mas a condição daquela pessoa, o lugar onde ele vive, a sua condição física, isso é extremamente impossível dele ter ou dele viver. Não, Deus está para cada pessoa para atender aquilo que é a necessidade dela. E isso aconteceu. Deus foi até Adão e falou isso para ele. E falou qual seria o caminho para poder, então, seguir adiante. É claro que não foi mais como foi desde quando Deus idealizou, mas daí por diante o homem precisaria conviver com a natureza do pecado, onde ele precisaria suor para poder ter o seu alimento, ele precisaria de ter todo o sacrifício para poder ir sobrevivendo, deveria enfrentar todos os desafios da maldade, da turbulência do tempo, de tudo, por causa daquela escolha, consequência. Mas Deus falou para ele, Deus falou para todos aqueles que querem escutar a ele, por pior que seja, ouça, eu estou contigo, eu não te desamparo. E assim nós chegaremos até o último Adão, Jesus, que veio para fazer isso por nós, nos dar esse entendimento. A geração nossa, essa que nós estamos então vivendo agora, eu creio que ela é privilegiada, porque a Bíblia já tem consolidado as histórias de cada um desses, e principalmente de Jesus, que nos viabiliza agora compreender uma escolha efetiva de vida para cada um de nós. E é isso que nós vamos viver daqui para frente. Adão teve a sua escolha.
Eu tenho a minha escolha, você também. E daqui por diante, Jesus é a nossa escolha, se queremos, se quisermos, para viver uma vida totalmente diferente. Esse é o novo ciclo que estamos começando. A partir do próximo encontro aqui, nós vamos falar de um outro personagem, de uma outra personagem, até a gente avançar por todos esses que estão registrados aí na Bíblia. Um forte abraço.